irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 1. Depois eu vou ir falar com vocês, fica tranquilo. João capítulo 1, versículo 14. Quando estava separando esse texto, eu lembrei de uns colegas já no Paraná, que eu dizia, olha, a faculdade já devia dar direto o diploma de mestre esse pessoal, que sabe demais. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho aprendendo. Então, como percebe-se que pela frequência de EBD, que o estudo da palavra não é tão prioritário em nossas vidas, eu pressuponho, ou porque não é prioritário, ou porque sabemos. Então nós vamos conversar um pouquinho essa manhã, na ajuda de interpretar alguns textos. Eu não vou perguntar, quem vai explicar, não sei que demore muito para a gente não se perder nisso, mas o primeiro texto que eu quero ler, isso é um conceito fundamental na teologia, até porque parece que nós, os evangélicos, temos medo, talvez pela influência do Espiritismo, do Chico Xavier, você tenha medo da palavra encarnação, mas você pode usar a encarnação na experiência do pastor Chico Xavier, que era meu tio, pastor pioneiro, fundou 18 igrejas, então eu tenho esse meu lado, né, também. Então, encarnação não é reencarnação, é kenose. Isso é um conceito muito importante, né, na teologia bíblica. Leia o texto. Alguém fica em voz alta, lê esse texto, por favor. João capítulo 1, versículo 14. Quem é esse verbo? Verbo é uma palavra, um termo, o logos, um termo complicado, às vezes se entender. O Evangelho de João começa com essa interpretação. A Bíblia diz que esse texto, que esse verbo, esse logos, Jesus, Deus em Cristo, se fez carne, encarnou, que nós, e habitou entre nós, cheio de graça, não é que ele tinha bom humor, que é a graça, caris, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Quem pode me explicar isso um pouquinho? Vamos pedir ajuda dos universitários, né? Você é suspeita, você foi fundadora de EBD lá no tô brincando, Ilha. Lá na Amazônia, né? Explica de novo. Deus revelado da forma humana. Alguém mais quer falar? Tem isso é muito mais amplo, mas apenas eu quero chegar a isso. Quem pode falar mais um pouquinho sobre isso? O que você entende com isso? Quando diz que Jesus, o verbo se fez carne e encarnou. O verbo se fez carne e tomou a forma de homem. Vamos para Filipenses, capítulo 2.
Olha, esse assunto seria um tema de EBD, porque nós, não sei em que momento que vamos entrar na história da igreja em questões éticas, mas talvez antes de tudo isso pudéssemos ter uma conferência sobre, para tornar esse assunto ainda mais amplo, mais conhecido. Isso é um conceito vital, viu, irmãos? Porque ele envolve a questão da humanidade de Cristo. Nós temos dificuldade em pensar na humanidade de Cristo. Vamos ler Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 11. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contendas ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Isto é, Jesus assumiu forma humana. Ele tem todo o poder. Na tentação veremos isso desses domingos. Ele tem todo o poder. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, encarnação, que nós, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Marque esse texto e vamos lá para Mateus capítulo 25. Dá licença. Mateus capítulo 26, 25, 31 a 46. Alguém que fica em pé e lê em voz alta esse texto. Abre esse texto, é importante. Mateus capítulo 25. Vinte e cinco, 31 a 46. Quem é esse filho do homem? Isso é a volta dele. Ele já não é mais, já é glorificado. Leia, pastor.
Continua. O texto de Filipenses diz que Jesus humilhou-se, esvaziou-se, aniquilou-se, tomou forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Esse texto profético de Jesus, que vai falar da sua segunda vinda, eu acho que pode criar um certo problema na nossa mente. Ninguém, em sã consciência, eu penso que qualquer um de nós, em sã consciência, deixaria de dar água para Jesus, deixaria de dar comida para Jesus, deixaria de vestir Jesus, deixaria de vestir Jesus. E eles estavam coerentes na pergunta. Aí Jesus diz: olha, vocês fizeram isso quando cuidaram de alguém nessas condições. É um texto profético. Vocês fizeram isso quando procederam assim com algum desses necessitados, quando alguém tem fome, quando alguém tem sede. E Mateus vai explicar um pouco isso no capítulo 5. Essa sede nem sempre é física, essa fome nem sempre é física. Quando me visitaste na prisão, não deu tempo. Alguns tratam da questão de misericórdia, falam sobre isso como se Jesus estivesse, volto a dizer, cuidado com o pensamento, que nós temos uma confusão espírita com isso. Como se fosse Jesus encarnado nessas necessidades das pessoas. Isso é sério. Porque ele está falando para a igreja e fala aos salvos. Que ele vai dizer: olha, separa aqui. Isso nos ensina que precisamos estar ligados a isso. Porque a palavra de Deus disse que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Porque se fosse na forma de Deus seria fácil. Se Jesus não sentisse as dores do cravo, os cravos, porque ele estava ali na forma de Deus, que dor seria?
Por isso que o Mel Gibson mexeu com tanta gente naquela época. Que dor seria? Porque às vezes, até pelo medo de uma teologia chamada Morte de Deus, que teve lá pelos anos 60, 70, as pessoas tinham medo de realmente... É um outro assunto que pode ser trabalhado, que é a crucificação de Cristo. A gente tende a, parece que separar e descer o homem, subir o Deus, e por isso que, como disse o Gibson, gente que infartou no cinema, pastores que não aguentavam, pessoas que não aguentam, porque pensou que aquilo tudo da crucificação é meio ficção. Não foi. Não foi. A Bíblia diz que ele, Jesus, tomou a forma de homem, humilhou-se, aniquilou-se, tornando-se obediente à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na graça e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fez isso, mas toda a glória foi precedida pela ignomínia. Toda a glória foi precedida pelo sofrimento. Por isso, precisamos entender que, e aí eu volto lá ao texto de João, quando diz que ele é cheio de graça, que a única coisa, o único poder, e eu partilho isso com vocês, há uma literatura muito, muito interessante. Primeira pergunta, qual foi o seu último livro evangélico que você leu? E muito mais importante saber qual é o livro evangélico, quem é o autor? Quem é o autor? É vídeos da televisão. Vá numa livraria e procure. Mas é um autor muito sério. E ele tem um livro muito interessante, chamado Ministérios de Misericórdia. Creio que todo o pessoal envolvido, a ação social devia ler. O Chamado para a Estrada de Jericó. É uma edição de 2016, da Vida Nova. Ele diz que o que nos capacita a um estilo de vida encarnacional, encarnar Jesus na vida, não no estilo da glória. O povo quer glória. Nós queremos glória. E nós valorizamos glória. E quando tratamos de dons espirituais, nós valorizamos aqueles que dão ibope. Nunca vi aqui na frente alguém vir para mim e dizer: pastor, eu queria pedir que Deus me desse o dom de martírio. Nunca vi. Queria que Deus me desse o dom da pobreza. Ou vocês pensam que não existe? Esse autor diz que o que nos capacita a viver esse estilo aqui, esvaziando-se, e isso vai estar explicado aqui no versículo do capítulo 2, no início, eu vou voltar para ele, é a consciência da graça de Deus em nossas vidas. Insisto que o nosso conceito de graça é obtuso. Porque nós continuamos pensando em graça apenas como salvação. É salvação, mas não apenas salvação. Quando eu tenho consciência, aquele que sabe ter recebido a graça, quando era um desprezível inimigo de Deus, amará de coração, até mesmo, especialmente, as pessoas mais ingratas e de difícil trato. O que me capacita a ter uma garganta de anaconda?
é ter certeza de que a graça de Deus foi sobre minha vida quando eu não merecia. Eu nunca mereci salvação. Por isso, não sou melhor do que ninguém, ainda que sejam ingratos, ainda que sejam de difícil trato. Eu até brinco que anatomicamente, alguns mais do que os outros, nasceram mais abastados de massa adiposa, na região onde a gente senta, exatamente para levar chute. Porque as pessoas chutam, irmão. Isso não é novidade. Veja a história de Jesus. Crucifica, crucifica, crucifica. É o mesmo povo que aplaudia. O mesmo povo que às vezes diz, pastor, você é uma bênção, é o que quer te ver pelas costas. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Não se engane. Aplauso corrompe. Te tira o foco da realidade. Mas é essa graça que me dá a consciência de que eu sou indigno para a salvação, se não for a partir da graça. Que eu vou conseguir um pouco daquilo que ele chama estilo de vida encarnacional. Jesus precisa estar encarnado comigo exatamente nas atitudes. Por isso que o mundo não tem espaço para uma ética discursiva. O mundo não tem espaço para discurso, o mundo tem espaço para atitude. E eu partilhei com os irmãos que foi isso que o regente do regente e professor de divindade da Oxford, que é o cara máximo na área da teologia, diz: o mundo só entende a ética testemunhal. Quando ele fala de justiça, ele quer ver se você pratica justiça. Quando ele fala de misericórdia, ele quer ver se você pratica misericórdia. Isso é uma luta constante. Porque essa mesma graça vai gerar na minha vida uma generosidade espontânea. E quanto mais eu me deixo encarnar de Cristo, isso só é possível por conta da graça. E Paulo vai mostrar o equilíbrio disso. Porque Paulo não está falando de um senso de humilhação, de uma autoestima das mais rasteiras possíveis, mas está falando também para ter cuidado com a supervalorização do próprio eu. Quando ele diz, nada façais, versículo 2, 3. Nada façais por rivalidade ou contenda. Nada façais. Nem por rivalidade, nem por orgulho. Sabe, irmãos, eu tinha 17 anos. E algumas coisas eu nunca pude compreender e conhecer no meu pastor. Por culpa minha. Ele era um homem muito ocupado, e às vezes você mesmo se distanciava dele. E foi aqui em São Paulo, quando ele vinha na casa do filho, que eu consegui, depois de aposentado, conversar um pouco mais. Mas eu nunca, numa época difícil, época de ditadura, uma época em que qualquer trabalho de projeto social era visto com um olhar diferenciado. Eu fui gerado numa igreja que tinha escola, que tinha ambulatório, que tinha abrigo para idosos, que tinha trabalho com FEBEM, que ele ficava dizendo, por que essa sala está fechada? Deus não deu sala para ficar fechada. E eu tinha 17 anos. E o irmão Jário Pessoa, que era diácono, dirigia o ambulatório. E eu achava que aquilo era mal dirigido. Já passaram por isso, né? Você acha que se aquilo vier para a sua mão, você vai resolver esse problema. Né?
na sua mão, vai resolver o problema, que você é um bom gestor e vai resolver esse negócio. E veio para minha mão. E eu agradeço a Deus que eu meti a cara na parede com 17 anos. Na obra do Senhor, não há lugar nem para o complexo de inferioridade. Como já vi um pregador, onde a igreja era o culto dos médicos, a igreja pagou uma passagem aérea de uma cidade distante para outra, com hotel, e o pregador, para dar uma de humilde, diz: eu não sei porque estou aqui. E a vontade de dizer: não sabe, vai embora. Porque o cara voa 8 horas. A instituição tem uma despesa, ele não sabe porque está aqui. Então, às vezes é uma falsa modéstia na realidade. Mas o que está dizendo é que não há nem espaço para o complexo de inferioridade, nem espaço para uma autoconfiança excessiva. Porque isso impede o estilo encarnacional. Porque nós dependemos. Quando Jesus fala de água, de sede, de fome, de roupa, de visita. Eu nunca esqueço quando, e eu fui muito claro na minha palestra no Congresso da Alma do Pastor, eu sou grato a Deus até hoje pela visita do pastor José Santos. Foi o único colega que me visitou no momento que eu mais precisei da vida. E os dias não eram de hoje. Se você visita alguém que está sendo acusado de algo, é porque você partia desse erro também. Jesus Cristo deixou para trás seus privilégios e conforto para se envolver profundamente na condição humana, não subsistindo. O grego é muito interessante nisso, em forma de Deus. Não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Eu gosto muito dessa tradução bíblica, alguns não gostam não, mas eu gosto. E eu sei que é uma Bíblia esgotada. Essa já é uma que eu pedi para alguém que tinha. A primeira usei 22 anos. Estou de olho numa terceira Bíblia que eu sei que o irmão tem. E de uma quarta que eu sei que o outro tem. Que essa Bíblia está esgotada. Essa ideia de aferrar. Ele tinha o direito de se agarrar com unhas e dentes. Cravar. E ele abriu mão disso para se esvaziar, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se homem obediente até a morte de cruz. Além de homem, ainda feio. Jesus não era bonitinho, não. Está lá em Isaías 53. Por isso que você diz que o irmão parece com Jesus, tem que saber se é do ponto de vista estético ou do coração. E alguns se espantam com isso, mas é o que a Bíblia diz. Por quê? Ele não atraía pela beleza. Ou vocês acham que naquela época não havia marketing? Sempre houve. Sempre houve. Tem um livro do filósofo italiano, esqueci o nome, sobre a crucificação, muito interessante. E ele analisa todos esses meandros na crucificação. Mas ele, diz a palavra de Deus, que assumiu a forma, e na forma de homem, humilhou-se, para se envolver profundamente com a condição humana,
usar a linguagem, assumir forma que pudesse ser compreensível. Jesus, diz o autor, foi o verbo que se fez carne, se fez visível por meio de ações e do ministério de obras. Ele esvaziou-se. A glória pertence a Deus no tempo certo que Deus dá. Uma vez nós passamos numa cidade, coral sinfônico, ia cantar, e tinha uma plataforma que só quem pisava era o pastor. E alguém do coro sinfônico passou e recebeu uma bronca. Pensa numa bronca. Este lugar aqui, só quem pisa é o pastor. Esse tipo de glória, ainda que nós tenhamos valorizado muito o judaísmo na igreja cristã, está perturbando a vida da igreja, né? E podem saber, hoje um dos grandes embates é a questão da oferenda de sacrifícios em cultos afro-brasileiros. Mas isso vai passar no Congresso, porque lá no tempo de Herodes, no tempo muito próximo, vocês verão sacrifícios. Vocês verão os estudiosos de ciências da religião, tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, estão apontando que muito em breve, naqueles cultos, serão oferecidos sacrifícios. Porque o sacrifício de Cristo não vai ser mais suficiente. É uma questão de tempo. Agora, na vida em Cristo, nós mesmos somos o sacrifício. Não é fácil viver o estilo de Cristo. Não é fácil dar água a quem tem sede, não, porque às vezes é mal criado. Não é fácil vestir, porque às vezes é cheio de direito também. Não pensa que porque está na condição de carente é dócil, porque não é. Mas isso é um elemento que não é considerado. O que Jesus nos convida, e hoje nós vamos celebrar a ceia, e como nós apenas consideramos a celebração da ceia como memorial simbólico, não é o corpo de Cristo. Alguns grupos cristãos consideram que é o corpo, o que contém. Às vezes nós negligenciamos com isso. Mas estamos falando que a Bíblia diz: tende em vós. Vós quem? Nós. Ah, mas Deus sabe como eu sou. Isso, Deus sabe como você é, sabe. E você vai passar muito tempo aprendendo na vida, até fazer como Ele quer que você faça. E talvez não seja um espinho na carne, seja um carneiro completo. Um cacto completo. Mas o desafio da palavra do Senhor é que o nosso modelo não é um modelo de glória. A glória é posterior à cruz. A glória é posterior ao estilo de encarnação de Cristo em nossas vidas. Não estou falando de um espírito tomar outro. Não vem com essa ideia kardecista. Não estou falando disso.
Ainda que eu respeite os da prática. Não estou aqui desrespeitando. Estou falando que é você ser impregnado de Cristo, ser impregnado de Evangelho a tal ponto que você transmite Cristo, que eu transmito Cristo, que nós transmitimos Cristo. Temos os nossos dias de mau humor, temos, mas isso são acidentes da vida. Quando a palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, assumindo forma de homem, e na forma de homem humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Jesus não precisava de cruz. Jesus tinha poder para não estar na cruz. Bastava dizer basta. Entende? Como nós temos, às vezes, o direito do ponto de vista humano, de dizer basta em algumas coisas, mas exatamente pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela compreensão da graça de Deus que está em nossas vidas, nós suportamos. Nós avançamos. Nós perdoamos. Porque primeiro perdoar é um ato inteligente. Perdoar é um ato de inteligência. Não perdoar me separa de Deus. Faz com que eu adoeça. Uma série de enfermidades psicossomáticas. Não sei o que fala, a medicina fala disso hoje. Mas essas coisas, elas nascem na nossa vida a partir da consciência de graça. Olha, a graça de Deus me alcançou. Eu era indigno. Se eu não era, eu poderia me tornar indigno. Mas a graça me resgatou. E a graça vai produzindo em mim uma generosidade espontânea. Por isso, as suas referências sejam pessoas que tenham graça. A doutora Cíntia fez uma palestra muito interessante, terça-feira aqui no encontro do Dia do Idoso, sobre amizades saudáveis e amizades tóxicas. Muito interessante. Não estou dizendo para você não conviver com pessoas amargas, mas estou dizendo que você não se deixe tomar pela amargura da pessoa. E você que é diferente, traga algo diferente para a vida dela. E que o nosso Deus, e que as pessoas nesses apartamentos aí, nessas ruas, não importa, onde tiver gente, é o seu ministério, possam ser impregnados pela ação de Deus em sua vida, a transmissão de Jesus na sua vida. Você é um cristão, nós somos cristãos, e as pessoas têm que ver isso em nós. Amém.